O que falar desse jogador, Mauro Betting, Vanderlei, Mauro César, Flávio Prado, também do Renato Augusto, e essa missão do Fernando Lázaro de potencializar essa dupla, esses dois jogadores, Renato Augusto e Roger Guedes? Só uma coisa, precisa potencializar o Yuri Alberto. Não estou dizendo que não vai funcionar, eu tenho um baita investimento. O Yuri Alberto não está legal, eu sei que não está com ritmo. Tem questões de ajustes, porque o Lázaro trabalha bem o time de aproximação, e o Yuri Alberto não é exatamente um tipo pivô, é um cara para ser lançado, acho que é questão de ajuste. O Yuri Alberto ainda está devendo, mas ok, faz parte. Agora o Roger Guedes é impressionante mesmo, como funciona, e o Renato Augusto é um... Assim, no futebol brasileiro nos últimos tempos, caras que me fazem me perder não a noção do jogo, mas perder um pouco a atenção de ficar observando são o Arrascaeta e o Renato Augusto. Às vezes você esquece o jogo para ficar vendo o que eles vão fazer na partida. E sempre parece vale fácil, muito a pena. Né? Fica tudo mais fácil. O que eles fazem parece bem fácil, né? Realmente. Ontem a gente estava assistindo o jogo e nós fizemos um comentário. Enquanto vocês estavam lá na arena, a gente falando, pô, joga demais, né? Ele bate fácil, encontra companheiro desmarcado. Joga fácil, tem gente que joga sofrendo. Ele joga sofrendo. E tudo que é difícil ele faz mais fácil. Protege a bola, a dificuldade para tirar a bola dele. Enquanto ele tem fôlego suficiente para jogar, eu acho que é um segredo que o Fernando tem que encontrar, que é medir como usar. Sabe? Poupando não vai faltar. Eu acho que é mais ou menos. Quando poupa, vai acabar faltando para o Corinthians. Né? Tem jeito. Isso aí. O Abel Ferreira destacou a partida do Renato Augusto. Vamos acompanhar o Abel Ferreira aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O Renato Augusto é um jogador que, a partir de nada momento, anda por onde quer. Anda na direita, anda na esquerda, anda no meio, é livre, é um jogador livre, é o joker. Isso tem coisas boas para a equipa dele e tem outras más, porque no momento da perda de bola ele não está no sítio que tem que estar. Tem as duas, dá desequilíbrio no adversário, porque ele umas vezes está a jogar aberto na ponta, depois vem a 10, depois vem buscar a bola ao pé dos zagueiros, depois vem. Esta segunda parte então foi, jogava onde a bola estava, que tem muita qualidade, isso é inegável, mas que, como te disse, depois em momentos que é preciso defender também dá esse espaço, porque não está onde tem que estar, não é? Mas não achei que foi... É verdade que é um jogador diferenciado e esses tipos de jogadores nós não vamos conseguir anular o tempo todo, até porque nós não tínhamos uma marcação específica só nesse jogador, porque com esta mobilidade do Guedes, não, disto estamos a falar agora, do Renato Augusto, do Adson, do próprio Yuri, que é mais centro-direita, sobretudo esses quatro jogadores que andam muito por onde querem, nós não temos uma forma de marcar. Para este jogo defendemos de outra maneira, que era defender mais o espaço e trocar através da comunicação. Como te disse, não foi... As oportunidades de perigo que tiveram foi um remate do Renato Augusto que bateu num jogador e o Everton defendeu, uma ação individual do Guedes que faz isso em 90 minutos, ele não vai ter uma oportunidade, veio para dentro, chutou e o Everton defendeu também, quer dizer, em 90 minutos o adversário teve 3-4 e nós também tivemos outras 3-4 para fazer o gol, como te disse. Depois o Menino era um jogo que ele poderia e deveria ter feito golos, não fez, mas era um aspecto que nós estávamos preparados para a questão do Renato Augusto, mas não, neste jogo entendemos que não teríamos que fazer uma marcação individual em função da mobilidade, andar para todo lado, e nós não defendemos assim. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate-Pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like. Mauro César, falando do trabalho do Fernando Lázaro no Corinthians, a maior virtude do trabalho do Fernando Lázaro, Mauro, é potencializar essa dupla Roger Guedes e Renato Augusto? Acho que é muito cedo para falar isso. O Renato Augusto ele já vem jogando bem no Corinthians há muito tempo, independentemente do treinador. A grande questão é que o jogador veterano, com histórico de lesões, que não vai conseguir, obviamente, jogar boa parte das partidas, terá que ser preservado, tem que ser administrado, guardado para alguns jogos, e a diferença é grande quando ele joga, ele não joga, e isso é um problema, na verdade, né? É uma solução, ele é solução, ele é problema ao mesmo tempo. Você dificilmente vai encontrar alguém que consiga suprir. Então tem que o Lázaro vai ter que criar outras maneiras do time se organizar na ausência do Renato Augusto, que pegar um outro jogador, colocar no lugar dele, não vai fazer nada parecido, porque existe aí. Eu acho que o Renato Augusto, para mim, ele é um jogador não tão habilidoso, ele é muito técnico e é muito lúcido, é inteligente. Ele é uma pessoa inteligente, eu acho que é isso também. O homem inteligente, a mulher inteligente, dependendo se é futebol masculino, em campo vai fazer a diferença, porque a pessoa inteligente, ela
vai ter sacadas mais inteligentes sobre como solucionar uma jogada que parece difícil. O Sócrates era o jogador mais habilidoso? Não era. Ele era técnico e muito inteligente. Então ele fazia coisas simples em campo, simplificava. O Renato Augusto tem um pouco não muito até, dessa característica, mas existe essa questão física. Ele tem um histórico de lesões, é um jogador muito profissional, que só consegue jogar hoje, inclusive ainda consegue jogar num ótimo nível, quando em condições, porque ele se cuida bastante, ele é muito obstinado para compensar ali os problemas que já teve ao longo da carreira, ele sempre foi muito dedicado. Então, acho que ele é chover molhado falar da qualidade dele. O Roger Guedes é jogador de altos e baixos. Ontem fez um gol de Romário Guedes, né? A finalização foi excelente, porque com o pé direito, do lado esquerdo, lá no alto, quer dizer, encontrou ali um espaço, chutou com a sua perna boa, de uma maneira que o Everton, com toda a sua ótima jornada, não foi capaz de deter. Mas ele é muito inconstante, né? O Yuri Alberto não está numa boa fase, mas quando entra num bom momento, eu acho que é um jogador muito mais confiável do ponto de vista técnico mesmo. Você sabe que a tendência é o Yuri Alberto te entregar com frequência. O Roger Guedes é altos e baixos e tudo, às vezes chama mais atenção por conta da declaração que deu do que pelo futebol que jogou. Ontem até que foi melhor, inclusive por esse gol, mas não o coloco nem próximo do patamar do Renato Augusto, nem do Yuri Alberto. Acho que o Yuri Alberto é mais jogador e tende a ser o cara que, dentre os atacantes, que vai fazer mais pelo Corinthians. Se no momento não está tão bem, é o momento. Mas isso passa, isso vai passar. Ô Flávio, o Roger Guedes correndo bastante agora sob o comando do Fernando Lázaro. A gente falando aí desse Corinthians. De novo o Roger Guedes balançando as redes num clássico contra o Palmeiras. Deve ter um gostinho diferente para ele marcar contra o Palmeiras, porque é um clube onde ele passou, um clube que quando ele quis voltar para o futebol brasileiro, com certeza, eu acho que ele esperava alguma coisa ali do Palmeiras e acabou não acontecendo. E o relacionamento dele lá dentro foi muito ruim, né, no final. Também. Vários incidentes ruins, né? Mas no aniversário dele, todo mundo quis dar um tapa na cabeça, né? Mesmo, funcionários, atletas. Mas tá aí, o Roger Guedes se dedicando bastante, correndo o campo inteiro, porque muito se falava na temporada passada, né? O Roger Guedes, ele ataca e depois não volta para marcar, né? E ficava aquela coisa também, se envolveu em alguns belos capítulos de uma história com o Vitor Pereira. Agora parece estar se dedicando bastante com o Fernando Lázaro e ontem, mais uma vez, balançou as redes, Flávio. Bom, se eu fosse um jogador de futebol, eu ia querer fazer gol em todo clássico, né? Porque aí marca, né? É legal, é importante. Ele, realmente, a passagem do Palmeiras dentro de campo não foi ruim, mas fora do campo, pelo que a gente tem de informação, foi muito ruim. Aconteceram divergências importantes. No Corinthians, ele está melhor do que eu imaginava. Eu acho o Roger Guedes um jogador apenas mais ou menos, não acho tudo isso, mas ele está funcionando bem. Quando chegou o Yuri Alberto, no primeiro momento, imaginei que ou era um ou outro, mas eles estão jogando juntos e bem. Mérito ao Fernando Lázaro, achou bem o posicionamento. E com o Renato Augusto, um jogador de velocidade como ele, é uma maravilha, né? Porque ele se posiciona e o Renato mete a bola. O gol dele ontem foi muito em cima disso. Então, há uma série de fatores que ajudam bastante, né? O Renato voltar a jogar com mais constância, esse carinho que ele tem. De volta à Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, falando aqui de Corinthians 2, Palmeiras 2, o desempenho de Roger Guedes, desse ataque do Corinthians com Renato Augusto, e com a palavra o nosso Flávio Prado. Só relembrando então, eu entendo que vários fatores estão contribuindo para o Roger Guedes render melhor no Corinthians. O Renato jogar mais, que é super importante, a boa adaptação tática que o Fernando Lázaro fez dele com o Yuri Alberto, que era uma posição, se você olhar a maneira como ele jogava com o Vitor Pereira, era muito próximo da área. Agora ele tem saído mais, tem aproveitado mais a velocidade e tem dado resultado, sim. Tá melhor do que eu imaginava que ele pudesse estar no Corinthians, porque, como eu já disse, eu acho um jogador com limitações. Não é um mau jogador, mas também não é tudo que ele, né, que se imagina que ele possa ser, o que algumas pessoas imaginam, mas ele está sendo muito bem aproveitado e está aproveitando bem as oportunidades. O Vanderlei, ontem o Yuri Alberto fez um jogo discreto, apagado. Preocupa, né? Um jogador do calibre dele, a gente sabe todo o potencial do Yuri Alberto. Assim como do lado do Palmeiras, eu acho que o Dudu não fez aquele jogo. Também acho que o Dudu não fez, fez um jogo apagado. Mas o torcedor do Corinthians sentiu falta do Yuri Alberto no ataque ontem, Vanderlei. Não é uma máquina, né? Cada jogo pode mudar um pouquinho, mas a gente sabe do potencial. Do Dudu, por exemplo, que você citou, não precisa nem conversar. Do Yuri Alberto, quando chegou também, muita gente no Corinthians e boa parte da imprensa entendeu. Ufa,
o Corinthians conseguiu encontrar um centroavante. Deu uma discussão aí, valores, essas coisas todas, como é que vão pagar, isso não interessa agora, nessa nossa discussão. Mas um jogador para a posição que o Corinthians não tinha, encontrou um cara que pode mostrar serviço, sim. Eu acho que, depois do jogo de ontem, a torcida do Corinthians deve estar pensando o seguinte: se o Corinthians for regular, partindo de ontem, jogando o que jogou ontem, esquece um pouquinho a dificuldade do gramado, não importa, no conjunto da obra melhorou mesmo o desempenho. Se o Corinthians continuar dessa maneira, ele pode sonhar mais alto. O que pode criar dúvida é, vai ser regular? Agora, na próxima partida, vai ser um sacrifício, um drama, um sofrimento? É uma outra conversa. Mas se o Corinthians jogar como jogou ontem, ele melhorou o desempenho em relação ao passado recente. Então é isso. A gente não pode saber. Eu ia falar, pode ser uma nuvem passageira ou não, mas ontem foi uma nuvem que ficou lá. Choveu para valer. Mas se vai ser uma coisa que vai se repetir ou não, eu não sei. Mas se o Corinthians jogar como jogou ontem, ele pode fazer uma boa temporada. Agora, precisa ter regularidade. Do outro lado, o torcedor do Palmeiras sabe que o time dificilmente vai decepcionar. Por tudo que tem visto nos últimos tempos, dificilmente o Palmeiras vai decepcionar. Só se começar a descer a ladeira, mas será surpreendente se isso acontecer, para todo mundo, né? Então, ele pode jogar partidas ótimas, partidas não tão boas, mas o suficiente para ganhar. Então, o Palmeiras não tem decepcionado. E o Corinthians surpreendeu ontem. Se jogar como jogou ontem, a torcida, eu acho que não vai pichar muro. É isso. O Corinthians, Mauro Betting, que venceu o São Paulo no Morumbi, e duas críticas que a gente fazia ao Corinthians nos últimos tempos: Corinthians que não vencia clássicos e o Corinthians que não jogava bem longe da Neoquímica Arena. Venceu o São Paulo no Morumbi. Ontem empatou com o Palmeiras, que tem um trabalho mais consolidado, um trabalho 26 meses contra um mês. 2, 3 anos aí do Abel Ferreira. Um mês. O torcedor do Corinthians pode sonhar com voos maiores nessa temporada, com esses resultados, com esse início de temporada do Corinthians? Claro que pode. O Corinthians acho que tem maior potencial. O São Paulo, em relação ao Corinthians hoje, o São Paulo tem sido um pouco mais consistente fora de casa. O Corinthians venceu sim, um São Paulo que ele não vencia desde 17 no Morumbi, havia 11 majestosos que o Corinthians não vencia, mas naquele jogo o Corinthians fez 2 belos gols no primeiro tempo. Eu não vou dizer que é só, porque é muita coisa, não vai fazer contra o São Paulo, mas o segundo tempo não seria normal se o São Paulo tivesse virado o jogo. O Corinthians foi muito mal no segundo tempo. Teve a felicidade de aguentar e um baita resultado, 2-1, vai ser sempre uma vitória no Morumbi. Mas se você pegar o recorte dessa temporada, o Corinthians visitante fez uma partida horrorosa, mas perdeu para o Red Bull Bragantino no primeiro jogo. Fez uma partida horrorosa contra o Inter de Limeira. Fez uma partida ruim, não com todos os titulares, mas não era um time tão alternativo, contra o bom time do São Bernardo, né? E o clássico contra a Portuguesa foi deprimente. Era fora de casa, mas era praticamente em casa em termos de torcida do jogo em Brasília, no Mané Garrincha. O Corinthians ainda não se provou fora de Itaquera. Itaquera é o que a gente viu ontem, pegar o campeão brasileiro e quase ter vencido. Clássico, claro que o clássico, não só o derby, que não é um clássico qualquer, ele iguala os desiguais. Todo clássico é assim, um pouco mais, um pouco menos. Mas o Corinthians ainda fora de casa, à exceção da vitória do São Paulo, muito mais pelo placar construído na primeira etapa do que todos os 90 minutos, foi essa exceção. O Corinthians ainda fora de casa não é aquele. Jogou com times alternativos? Nem tanto. Às vezes era 1 ou 2, mas claro, sem o Renato Augusto é muito mais do que 2, 3 ou 4 jogadores importantes para o Corinthians. Acabamos de ver e de falar, enaltecer, e merece tudo isso o Renato Augusto. O Corinthians ainda não está pronto, fora de casa, mas que tem enorme potencial, ainda mais se derem guarida, derem respaldo ao Lázaro, claro que tem para crescer também fora de Itaquera.